amigos do Capitão Salva-Cornos, só agradecendo aí pelos 4.000 inscritos nas redes sociais, Facebook especial. E as coisas estão andando aí, né? Vejo que muita gente vem se inscrevendo, só agradecer por isso. Mas eu acredito até que não cresça, né? Porque batemos já quase mais de 10.000 inscritos em outras páginas, mas infelizmente a censura do Facebook não permite que a gente se mantenha por muito tempo, né? Mas a gente vai tentando, né? E também há um pouco de tirania por parte de uma certa parte da população, né? Que a gente conhece, que são as palitas, os defensores delas, aqueles que se incomodam com isso, né? E que tem culpas no cartório. Então acontece que os mesmos corroboram, né, para que a gente fique meio que vilanizado na história. Nós que avisamos somos os vilões, né? E eles eximem de culpa as pessoas que realmente têm, né, nesse caso. Porque é muito comum quando a gente vê o pessoal falando: ah, você acabou com o meu casamento, só que atitudes espúrias, né, que já estão acabando com o casamento já faz tempo. O casamento só se mantém pela aparência mesmo, pelo marido não saber. E quando sabe e continua, é difícil de compreender. Por isso eu trouxe à tona esse vídeo aí, já que ontem eu fiz um post lá sobre o Capitão Salva-Putos, o pessoal curtiu bastante, deu até ideia de fazer quadrinhos, mas eu não sei fazer esse tipo de coisa aí. Eu agradeço, a ideia, é muito boa, só que eu não tenho aptidão pra isso. Mas talvez se alguém se prontificar a fazer aí, quem sabe. Mas sobre o assunto, por que não se tornar um Capitão Salva-Putos, na verdade a gente tem que saber como isso se motiva e quem são os Capitães Salva-Putos. Nada mais são do que aqueles salvadores, né, de donzelas rodadas que, quando se vê no momento de desespero, né, pelos anos vindouros não trazerem boas expectativas, acabam apostando as suas últimas fichas, né, no mercado sexual nesses caras, né? Eles são ali as últimas opções, né? Depois de ter vivido uma vida inteira sentando em rolas e desfrutando daquilo que o corpo delas poderia ter proporcionado. E esses caras, por sua vez, eles mesmo não sabendo que dão as cartas na história, né? Porque quem entra com tudo praticamente é ele, né? Os bens materiais, o dinheiro, enquanto nossas donzelas apenas entram com a buceta. Então esses caras se remetem mesmo a um papel de babaca carente, né? Apaixonada. Sendo essa aí uma clara perspectiva de vida limitada, né? Porque com o potencial que o cara tem, tendo um relativo sucesso, ou uma relativa estabilidade, né? É meio que incompreensível o cara se rebaixar a um nível do qual ele poderia, sei lá, tentar coisa melhor, né? E com isso eles dão uma sobrevida a essas vadias de meia idade, né? Que posteriormente fazem da vida do mesmo inferno. Então ele praticamente dá uma nova vida, né, para essa mulher, que ela já começava a ter um desespero natural por conta da idade chegar, por conta dos seus melhores anos já terem passado. E aí o saldo dessa relação, né,
para a vida do Capitão Salva-Putas, ele só pode ser negativo. Por quê? Nisso ele ouve desaforos dela, ouve desaforos do Enzo dela, quando já tem um discernimento, ou aquelas crianças, aqueles Enzo chato, né? Que gosta de ficar fazendo bagunça. E com isso, se você, sei lá, o Capitão Salva-Putas tenta impor uma ordem na casa dele, que o Enzo deve seguir à risca, aí o Enzo, sei, numa dessas visitas do pai, né, ou quando o pai pega a criança pra passar uns dias, o pai verdadeiro, aí o Enzo conta, explana tudo o que aconteceu, aí pode ainda até ficar suscetível a sofrer ameaças, né? Sendo que não tem nenhum motivo pra passar esses desaforos, né? Também pode ouvir desaforos dos sogros, né? E com isso ele aceita calado qualquer tipo de imposição da esposa. Fica às vezes durante muitas vezes, né? Longos períodos sem transar. Acaba perdendo a pouca sanidade mental que tem, com o desgaste que essa situação vai acarretando. Porque, pô, o cara aceitar isso tudo quieto e achar que tá tudo bem, ele tem que ser muito estúpido, né? Tem que ser um cuco da pior espécie, né? De ver a mulher fazendo tudo que ele desaprova no íntimo dele, mas se vê num papel de submissão, né? Então, também trabalha feito um burro, né, para sustentar uma família que na verdade já tem um pai, mas que por falta de noção da realidade ele se sente o pai do Enzo, ele se vê na obrigação de cumprir todos aqueles processos, né, de crescimento da criança, sendo que ele não tem nenhuma obrigação disso. Ouvir qualquer tipo de desaforo é dispensável, descartável, e não consigo entender porque dessa aceitação tão fácil. E assim, o estopim disso, né, só pode culminar em traições por parte da mulher, divórcio, perda de bens, etc. Ao meu ver, tipo, o principal problema é o excesso de sentimentos que esse cara, em tese é relativamente bem sucedido, como eu falei anteriormente, ou que tem uma estabilidade que for, porque se caso não fosse, muito provavelmente ela faria outro que tem melhores condições financeiras de trouxa, não seria ele o escolhido. Ele tem excesso de sentimentos pra uma puta, uma mulher que já provou de diversas picas e não sente nenhum remorso por isso, não sente nenhum arrependimento, faria tudo de novo. E, tipo, me causa um pouco de incompreensão o estado de transe que esses capitães salva-putas entram por alguém que já tá no ocaso da vida, que não faz o mínimo esforço para agradar ele, dando apenas o suficiente para se manter dependente emocionalmente. Ou seja, o cara até superestima, né, certas demonstrações, né, de afeto que a mulher traz, que não são nada demais se a gente for ver, mas pro cara, como ele não tá acostumado a, não sei, a receber esse tipo de afeto, né, aí acaba passando por isso. A pouca experiência em relacionamentos também, né, consoante a necessidade desses caras de fazer merda, motiva esse interesse quase que interminável de procurar o, entre aspas, o elo perfeito, né? Alguns chegam mesmo a ser arrogantes com, sei lá, com amigos, né, que, pô, às vezes dão um toque até pro cara, com amigos mesmo, papo de irmão, e o cara segue ali naquele limbo, e daí eles utilizam a narrativa de que aqueles que têm aversão ao processo, né, de resgate que o
Capitão Salva-Putas faz pra vadia são invejosos, frustrados ou pessoas de mente fechada, né? Por não aceitar esse passado tão obscuro. Só que assim, não há conclusão mais equivocada do que essa, porque às vezes as pessoas têm pontos de vista diferentes e tentam ajudar o cidadão para que ele saia da própria situação em que se encontra, né? Praticamente é como se estivesse numa areia movediça e sendo puxado cada vez mais para baixo, perdendo o principal, né, que é a sua liberdade de opiniões, ou liberdade de fazer o que quer, para entrar de uma forma assim, quase que como um capacho, né? Não há justificativa plausível para entender os motivos reais do cara ser um capitão salva-putas, do porquê ele gosta disso. Eu tava lendo, né, e apurando algumas coisas sobre esse assunto e eu acabei vendo que o psicólogo David Parrott conduziu uma pesquisa que descobriu que, de acordo com estudos, as pessoas têm uma propensão a ficarem mais interessadas quando conhecem alguém que tem alguns traços parecidos com os familiares, né? Para mim, essas pesquisas valem o que valem, mas nomeadamente nesses casos de capitães salva-putas, a gente consegue enxergar de longe que a carência é um dos pontos fortes, né? Para esses caras se tornarem bois amansados. Então, o cidadão deve ver naquela mulher uma figura materna, né? Não sei, mas o excesso de carência não é algo normal, ou pelo menos não deveria ser. Então, pra finalizar, né? Pra mim, quando você se mostra 100% submisso e apaixonado por essas, pode acreditar que essa falha, esse ponto fraco que o cara demonstra, será totalmente explorado na mesma proporção. Portanto, nunca, em hipótese alguma, o cara deve baixar a guarda adotando passividade, com uma mentalidade derrotista de corno conformado. Não pode se premiar vadias com relacionamentos, porque a derrocada será com certeza a muleta emocional e financeira que ela precisava. Então, em hipótese alguma, mesmo que você se veja num momento de desespero, você mesmo, não ela. Não dá pra se contentar com pouco, com algo, praticamente com as sobras, né, de alguém. É tipo aqueles enterros de ossos. A gente não deve aceitar isso. Então, espero que eu tenha conseguido passar a ideia. Espero que as pessoas consigam assimilar que Capitão Salva-Putas não é um vilão, como eu falei, ele é uma mentalidade, né? Pode ser um vilão, só que invisível, que muitos homens acabam adotando em suas vidas sem perceber. E isso é algo que acaba imiscuindo ali dentro do cara, e quando vai se alastrando, o pior sempre acontece. Nunca vi um caso de um cara que viveu a sua plenitude com mulheres desse tipo. Sempre se remetendo à mediocridade, à mediania, algo que é muito abaixo do potencial que esses caras têm. Eles podem e devem ser muito melhores do que são premiando essas vadias. É isso, rapaziada. Muito obrigado aí pelos 4.000 inscritos. Já fomos mais. O mais importante não é a quantidade, e sim a qualidade, e vejo que
muita gente tá ajudando. Eu tava também pra falar que eu, sei lá, talvez eu traga num grupo aí pessoas que quiserem se prontificar a ajudar, salvando os cornos, porque eu venho tendo pouco tempo para fazer isso e são muitos casos no inbox. Então quem puder ajudar, estamos por aí, é só entrar em contato no Facebook. Grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!